Uma pessoa que sofre com ataque de pânico tem o desejo de que esses ataques não aconteçam novamente. Porque ter um ataque de pânico traz uma sensação de descontrole, traz uma sensação de que vai enlouquecer, de que algo está acontecendo com ela gravemente em sua saúde. Por isso, ela deseja não ter mais ataques de pânico. Mas o que ela não sabe é que ela tem determinados comportamentos que acabam mantendo a probabilidade de ela ter novos ataques de pânico. No decorrer desse vídeo, eu vou explicar então esses tipos de comportamento e o que você deve fazer para mudar e para diminuir a probabilidade de um ataque de pânico acontecer novamente. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Então, vamos aí para a tela, você está vendo aí a tela e é importante a gente começar a explicar o que acontece após ou durante um ataque de pânico. Que tipo de associação que a mente de uma pessoa que sofre de ataque de pânico faz. Então a pessoa acaba estabelecendo uma percepção de que as sensações corporais e as situações temidas são de fato perigosas e incontroláveis. É isso que acontece após ou durante uma situação de ataque de pânico. Então a pessoa começa a interpretar, começa a associar as sensações físicas normais de ansiedade a como se elas fossem ali situações de fato perigosas, tá bom? Então isso daqui é importante você perceber. Por qual razão, Otton, você diz isso? Porque a partir de então, toda a sensação física, toda a sensação corporal vai ser gatilho para você aumentar o medo de ter um novo ataque, aumentando a ansiedade de expectativa e dessa forma você cair naquilo que você tanto deseja evitar, que é ter um ataque de pânico novamente. Então isso é que acontece, essa associação mental que o nosso cérebro aprende, né, as sensações físicas corporais como elas sendo algo ameaçadoras, perigosas e incontroláveis. Então, a partir dessa experiência de um ataque de pânico inicial, juntando com essa sensação, com essa associação às sensações físicas, então nós temos o caldo ali mais favorável para você manter a recorrência de ataques de pânico. E o que acontece? Então, a partir desse momento, você tenta fazer o quê? Você tenta evitar de ter novos ataques de pânico, não é isso? Então, eu tive foi horrível essa experiência, não é uma experiência agradável. E eu vou fazer o quê? A partir de então, eu vou tentar evitar ter novamente esses ataques. E como é que você tenta fazer isso? A maioria das pessoas fazem isso de maneira inconsciente, tá bom? Mas a gente vai nomear que é para poder você ter uma estratégia mais eficaz e mais eficiente para poder administrar os ataques de pânico. Então você tem um tipo de estratégia que é o que a gente chama de comportamento de segurança. O que é esse comportamento de segurança? Esse comportamento inclui estratégias como evitar lugares, situações que provocam ansiedade, carregar objetos de segurança como medicamentos ou garrafas d'água, ou buscar a presença de uma pessoa de confiança. Embora esses comportamentos tragam alívio momentâneo, eles mantêm o ciclo de pânico e ansiedade. Então, o que acontece? Todo comportamento de segurança é aquele comportamento que você tem cuja finalidade é evitar ou aliviar de maneira imediata um ataque de pânico, a possibilidade de um ataque de pânico ou de ansiedade. Então guarde esse conceito porque ele vai ser extremamente importante para você conseguir construir uma estratégia mais eficaz para lidar com ataques de pânico. Então o comportamento de segurança, eu trouxe aqui alguns exemplos no nosso slide aí, sinalizam o objetivo de eu quero aliviar de maneira imediata a minha crise de ansiedade ou o meu ataque de pânico. Só que eles trazem
um alívio imediato, mas só que eles mantêm o ciclo de pânico e de ansiedade. Então ele gera uma manutenção ali do ciclo de pânico e de ansiedade, e talvez seja por isso que você continua tendo ataques de pânico recorrentes, porque você acaba tendo ali alguns comportamentos de segurança. Então, o exemplo aqui que eu trouxe é: eu só vou sair de casa se eu tiver com o meu vidrinho de Rivotril dentro da bolsa. Então, se o meu vidro de Rivotril estiver dentro da bolsa, ó, guardei aqui dentro da bolsa, então eu saio de casa. Ah, eu só saio de casa se eu tiver com João, porque João é a pessoa de confiança. Então, eu só saio de casa com João. Se eu não sair de casa com João, então é provável que eu tenha um ataque de pânico. E se eu tivesse ataque de pânico sem João, então que eu faço? Vou me desesperar, vai dar merda, então vou precisar levar João. Ou então eu evito passar na frente de um determinado local, porque aquele local ali eu tive uma vez um ataque de pânico, ou foi um local que foi um fator desencadeante para eu ter um ataque de pânico. Eu passei por uma situação de estresse. Um exemplo que eu gosto de dar muito aqui é: a pessoa vai fazer a prova do Detran lá e ela reprova uma vez, duas, e ela não consegue nem passar na frente do Detran na sua cidade, que a ansiedade já ataca. Então ela evita passar por aquele local. Comportamentos de segurança. Então, carregar objetos, buscar a presença de uma pessoa, evitar lugares ou evitar situações que possam provocar ansiedade. Todo esse conjunto de comportamentos que você faz é o que a gente chama de comportamento de segurança. E ele tem esse objetivo, como eu já disse, de aliviar imediatamente, mas ele tem um prejuízo de manter o ciclo de pânico e ansiedade. E aqui que eu quero que você preste muita atenção. Se você continua tendo ataques de pânico, crises de ansiedade muito intensas, você vai precisar prestar atenção qual é o tipo de comportamento de segurança que você anda tendo e que está mantendo o teu ciclo de ansiedade e o teu ciclo de pânico. E agora então eu vou te explicar por que esses comportamentos de segurança são prejudiciais. Porque tu pode pensar assim: ó, Tom, se eles aliviam minha ansiedade, se eles aliviam o pânico, então por que eles são prejudiciais? Eles são benéficos, mas na verdade eles não são, né? Se eles fossem benéficos, eu não estaria aqui falando deles e dizendo a importância que você precisa dar a esse tipo de comportamento para o teu tratamento, para o teu enfrentamento de crises de ansiedade, de crises de pânico, de uma maneira mais eficaz. Então, eu trouxe aqui alguns pontos, acho que são 5 pontos que eu vou falar aqui, porque os comportamentos de segurança são prejudiciais. O primeiro deles é porque esse comportamento, ele reforça a ansiedade e o medo. Então, o primeiro ponto aqui é o reforço da ansiedade e do medo. Então, se você mantém um comportamento de segurança, ele faz o quê? Ele reforça. Por qual motivo? Porque a pessoa, como eu havia falado no começo do nosso vídeo, associa a ausência de sintomas ao uso desses comportamentos de segurança. Então, ora, se eu me sinto mais seguro quando eu guardo o meu vidro de Rivotril dentro da bolsa, então começa a associar o vidro de Rivotril, o fato de eu guardar o vidro de Rivotril, à ausência de sintomas. Então isso reforça o quê? A ansiedade e o medo. A pessoa associa a ausência de sintomas ao uso desses comportamentos de segurança, o que confirma a ideia de que sem eles estaria em risco. Então isso daqui que é importante. Então ela vai e reforça isso daqui, essa ideia bem aqui. Então, se eu não tiver com o meu vidro de Rivotril dentro da bolsa, então eu estou em perigo. Isso mantém o medo de que a situação seja perigosa, o que acaba mantendo a ansiedade, porque tu já aprendeu lá atrás a associar as sensações físicas de ansiedade a uma determinada situação, a um determinado local. Então, quando você
pega o vidro de Rivotril, coloca dentro da bolsa, você reforça o teu medo. Você não está aprendendo nada novo. Você não está desassociando esse medo à situação específica ou às sensações corporais especificamente. Não, você está só reforçando o medo. Então, isso daqui é um fator que a gente precisa prestar muita atenção ao lidar com o transtorno de pânico, né, e ao lidar com o transtorno de ansiedade. Segundo ponto, o evitamento da experiência direta. Então, o comportamento de segurança impede que a pessoa passe pela situação de pânico sem usar muletas e veja que ela é, de fato, suportável. Então, assim, deixa eu continuar aqui, né? Assim, a pessoa nunca tem a chance de aprender que os sintomas de pânico, embora desconfortáveis, não são perigosos nem levam a uma perda de controle. Então, o comportamento de segurança, ele evita essa experiência direta. O que a gente faz em psicoterapia para transtornos de ansiedade e transtornos de pânico? Nós aperfeiçoamos a estratégia de enfrentamento da pessoa e, especificamente em transtornos de pânico, nós temos o treino, né, de suportar as sensações físicas do ataque de pânico e a psicoeducação de que aqueles sintomas, aquelas sensações do ataque de pânico não são perigosas. São sensações desconfortáveis, sim, mas não são perigosas como mentalmente a pessoa aprendeu, porque não sabia o que estava acontecendo com ela diante de um primeiro ataque de pânico. Então, o comportamento de segurança evita essa experiência direta. Então, a pessoa foge por qualquer razão, por qualquer motivo, de uma possibilidade de ter que passar pela experiência de ter um novo ataque de pânico. Então, se ela não aprende algo novo sobre essa experiência, o que está aprendido é o medo. O que está estabelecido é a sensação de que ela vai perder o controle, de que ela vai enlouquecer, é a sensação de desamparo, é o medo de achar que ela de fato irá morrer. Então, é isso que está estabelecido. E o comportamento de segurança, ele mantém isso que está estabelecido. Por isso a terapia é importante nesse tipo de situação, porque ela vai ajudar a mudar isso que está estabelecido. Então, por isso que o suporte profissional é importante. Mais um ponto: redução da autoeficácia. Ao depender de comportamentos de segurança, a pessoa diminui a sua confiança em lidar com o pânico sem ajuda externa. Isso enfraquece a crença de que a pessoa é capaz de enfrentar as crises sozinha, o que agrava o medo da próxima ocorrência. Então aqui a pessoa acha que não vai dar conta. Então a redução da autoeficácia é a redução da percepção de que a pessoa pode sim encarar uma crise de pânico sozinha. Então ela precisa ter um suporte, ela precisa ter alguém para poder passar pela crise de pânico, quando na verdade não. Na verdade, a pessoa sozinha, ela consegue, ela é capaz de lidar com as estratégias corretas, entendendo todo esse esquema de comportamento de segurança. Então a pessoa é capaz de lidar com uma crise de pânico sozinha. Então o comportamento de segurança, ele é prejudicial porque ele reduz essa percepção de autoeficácia. Você não está treinando para lidar com as suas crises de pânico, você está evitando lidar com elas. E isso reforça a crença de que, se acontecer, você não será capaz de lidar. Mais um ponto: o aumento da sensibilidade aos sintomas. Ao focar em evitar as sensações corporais ou emocionais desconfortáveis, a pessoa fica mais sensível e vigilante. Olha só. Em relação
aos sintomas de pânico. Essa hipervigilância contribui para a ansiedade antecipatória e para a ocorrência de novos episódios. Então, olha só que interessante. O comportamento de segurança, ele vai aumentar a sensibilidade aos sintomas. Por quê? A pessoa, ela está evitando de sentir qualquer sensação corporal que possa minimamente sinalizar a possibilidade de um novo ataque de pânico. Então ela começa a ficar hipervigilante a quê? As suas próprias sensações físicas. Então é muito comum eu ouvir aqui no consultório, relatos de pessoas que dizem o seguinte: Otton, eu acordei e ao acordar eu já fiquei procurando aqui como é que estava o meu ritmo cardíaco. Se meu coração estava batendo mais rápido, mais devagar, se a minha respiração estava apertada ou não, se eu estava tonto ou não. Então a pessoa começa a focar, né, em evitar essas sensações corporais desconfortáveis. E ela começa a gerar essa hipervigilância. Só que lógico, quando tu começa a prestar atenção no teu batimento cardíaco, aquilo ali pode gerar uma insegurança, que é o que a gente chama de ansiedade antecipatória, que é será se está batendo direito mesmo? Será se meu coração está batendo no ritmo certo? Olha, eu acho que está mais acelerado. Se está mais acelerado, então posso ter um ataque de pânico. Pronto. Instalou a ansiedade antecipatória e aí isso aumenta a probabilidade de ter um novo episódio de ataque de pânico. Minha respiração está normal? Eu estou suando aqui. Será se já não é uma crise de pânico? Levantei de uma vez e fiquei meio tonto. Será se não é uma crise de pânico? Essa hipervigilância acaba aumentando a sensibilidade aos sintomas. Então, o comportamento de segurança, ele foca em evitar essas sensações corporais. E aí aqui, eu não sei se você já percebeu, mas por que o transtorno de pânico faz a pessoa se isolar? Ela fica cada vez mais isolada, ela fica cada vez mais restrita na vida, porque ela vai procurando cada vez mais comportamentos de segurança. Então, ao buscar cada vez mais comportamentos de segurança, ela vai restringindo cada vez mais a sua vida, ao ponto de que ela não consegue sair do quarto, porque o único local seguro é o seu quarto. E aqui a gente tem mais um comportamento aqui de segurança e mais uma razão para ele ser prejudicial, que é evitamento de situações de aprendizagem. E talvez esse daqui, todos são, todos os fatores que eu trouxe aqui são importantes, mas esse daqui é extremamente importante, porque a pessoa, ela não se coloca em situações de nova aprendizagem. Então, ao evitar as situações temidas, a pessoa não aprende a tolerar os sintomas de pânico. E ela perde oportunidades de aprender a responder de forma mais adaptativa e menos catastrófica. Então, isso daqui é o que faz a pessoa ir restringindo a sua vida cada vez mais. Percebe? Então, por isso que o comportamento de segurança, ele é muito prejudicial. Ele vai restringindo cada vez a pessoa e ela vai reforçando esse ciclo de medo e esse ciclo de ansiedade, de expectativa para uma possibilidade de um novo ataque de pânico. Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui, porque esse vídeo é uma psicoeducação. Se você luta com o transtorno de pânico, muitas vezes você vai pegar algumas dicas de enfrentamento, mas falta essa psicoeducação. Falta você mapear melhor todo o teu esquema de pânico. E esse mapeamento, ele envolve você compreender os comportamentos de segurança que você tem. Todo comportamento que você tem e que faz você evitar ou buscar um alívio imediato de uma crise de pânico.
E esses comportamentos de segurança, eles têm uma tendência extremamente forte de manter o teu ciclo de pânico. Por isso é importante a tua compreensão sobre esses tipos de comportamento e porque eles são prejudiciais para você conseguir ali superar os ataques de pânico que podem estar acometendo você nesse exato momento. Se você não consegue mapear esses comportamentos de segurança sozinho, ou se você já tentou fazer isso sozinho, mas de fato não foi efetivo, eu te incentivo a mandar uma mensagem aqui para o consultório, agendar uma sessão para a gente fazer esse mapeamento dos teus comportamentos de segurança e criar estratégias de enfrentamento mais eficientes para você conseguir, enfim, superar o teu transtorno de pânico, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, deixa o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém que sofre com ataques de pânico, por favor, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, joga aqui nos comentários. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.